Quando pensamos em terror, pensamos em monstros, criaturas desformadas, presas enormes, olhos vazios. Mas monstros por si só não assustam. O que realmente assusta é imaginar que eles existem, que alguém já desapareceu por causa deles, que vilas inteiras aprenderam a viver com esse medo, que crianças cresceram ouvindo seus nomes, não como lendas, mas como avisos. E é justamente aí que The Witcher se diferencia da maioria das obras de fantasia. Porque esse não é um mundo cheio de monstros, é um mundo obrigado a conviver com eles. The Witcher 3, um dos maiores jogos de todos os tempos, para muita gente o maior já feito. Lançado em 2015 pela CD Projekt Red, o jogo se tornou um fenômeno. Venceu centenas de prêmios, ultrapassou a marca de 60 milhões de cópias vendidas e mais de uma década depois continua conquistando novos jogadores. E agora, com o anúncio de uma nova DLC, após 10 anos, Yes, we are officially working on the third expansion. It's called Songs of the Past. Existe um aspecto desse universo que vale a pena revisitar, porque por trás dos combates épicos, das escolhas morais e da fantasia medieval, existe algo muito mais inquietante: o terror. O sol está desaparecendo atrás das árvores de Velen. Você brinca na estrada de terra bem à frente da pequena casa onde mora. Sua mãe aparece na porta. Vamos, meu filho, já está escurecendo. É hora de entrar. Você reclama como qualquer criança faria. Junta seus brinquedos de madeira, acena para o amigo do outro lado da rua e entra. Até amanhã, Sig. Na mesa, uma sopa simples de batatas, cebolas e algumas ervas. São tempos de guerra. A comida é pouca. E as histórias que chegam de outras vilas são cada vez piores. Enquanto você come, sua mãe fecha as janelas, tranca a porta, confere o telhado, pendura amuletos sobre a entrada da casa. Acende algumas velas diante de uma pequena estátua de uma divindade. Do lado de fora, o vento começa a sibilar. Uma chuva fina cai enquanto os últimos raios dourados do sol desaparecem. Seu pai está lutando numa guerra que nunca escolheu, como quase todos os homens da vila. Restaram apenas mulheres, idosos e crianças. Sua mãe tenta esconder o medo, mas ele está presente em cada gesto. Ela pede que você se ajoelhe ao seu lado. Vocês rezam. Melitele, mãe de toda a vida, guarda esta casa até o nascer do sol. Afasta os espíritos, as feras e tudo aquilo que caminha na escuridão. Porque naquele mundo a noite pertence a outra coisa. Você acorda no meio da madrugada. Há uivos, algo rosna do lado de fora. Arranhões deslizam lentamente pela madeira da porta. Passos caminham sobre o telhado. Você prende a respiração. Sua mãe finge estar dormindo, mas você percebe que ela também está acordada. Ninguém ousa fazer barulho. Quando o amanhecer finalmente chega, você corre para chamar o seu amigo. Mas há pessoas reunidas em frente à casa dele. A porta foi arrombada. Há sangue espalhado pelo chão. Os adultos impedem você de entrar. Ninguém daquela família sobreviveu. Alguns falam em incendiar a casa. Outros dizem que aquilo não pertence a esse mundo. Os poucos soldados que ainda patrulham a região não conseguiram fazer absolutamente nada. Na noite anterior, 2 deles desapareceram também. 2 dias depois, a vila toma uma decisão. Chamam um bruxo, um homem de cabelos brancos, rosto coberto por cicatrizes, olhar frio, 2 espadas nas costas. As pessoas não sentem alívio quando ele chega, sentem medo.
Porque se foi preciso chamar um bruxo, é porque aquilo já está além da capacidade de qualquer pessoa comum. Sua mãe manda você desviar o olhar. Não encoste nele. Os bruxos são criaturas amaldiçoadas. Você sempre ouviu histórias sobre eles, mas nunca imaginou que um pisaria na sua vila. E é exatamente aí que começa o verdadeiro horror de The Witcher. No nosso mundo, crescemos ouvindo histórias para assustar crianças. O Homem do Saco, casas mal assombradas, a loira do banheiro, a brincadeira do copo, lendas. Em The Witcher 3, não. Lá as lendas são estatísticas. Elas matam. Imagine o medo que sentimos ao andar sozinho numa rua escura, sabendo que existem assaltos acontecendo todos os dias, sequestros ou coisas piores. Agora substitua o criminoso por algo que nem sequer deveria existir. Algo invisível, algo que atravessa paredes, algo que imita vozes, algo que caça as pessoas durante a noite. Esse é o terror de The Witcher. E talvez seja justamente o aspecto mais brilhante e menos comentado de todo o universo. No fim das contas, o verdadeiro terror de The Witcher nunca foram os gritos, os sustos ou os monstros. Foi viver em um mundo onde o medo faz parte da rotina, onde fechar uma porta pode não ser o suficiente, onde uma oração pode não ser respondida, onde o amanhecer nunca é uma certeza. Talvez seja por isso que esse universo continue tão fascinante, porque por trás da fantasia medieval existe um mundo onde toda superstição é real. E quando toda lenda é verdadeira, o lugar mais perigoso não é a floresta, é simplesmente estar vivo. Da próxima vez que você cavalgar por Velen, ouvir um lamento ao longe ou encontrar uma cabana abandonada no meio do pântano, lembre-se de uma coisa: naquele mundo, o monstro que você consegue enxergar talvez seja justamente o menos perigoso de todos. Existe um detalhe sobre The Witcher que, na minha opinião, muda completamente a forma como enxergamos esse universo. Tudo isso só existe por causa de um único acontecimento: a conjunção de esferas. Um evento que fez mundos diferentes colidirem. Foi nesse momento que as criaturas, maldições e forças que não pertencem àquele lugar passaram a fazer parte da realidade. E talvez seja justamente isso que torne esse universo tão perturbador, porque os monstros não nasceram ali, eles simplesmente apareceram. Agora, imagine por um instante que algo assim acontecesse no nosso mundo. Não daqui a 1000 anos, não em uma realidade distante. Amanhã, imagine acordar e descobrir que uma floresta inteira foi isolada porque ninguém voltou de lá, que estradas foram abandonadas, que cidades inteiras passaram a evitar sair depois do anoitecer, que desaparecimentos deixaram de ser mistérios e passaram a ter um responsável. De repente, todas as histórias sobre criaturas escondidas na escuridão deixariam de ser apenas histórias. Esse é o horror de The Witcher. Não é apenas enfrentar monstros, é viver sabendo que eles existem. E talvez seja por isso que esse mundo continue sendo tão fascinante, mesmo depois de tantos anos. Porque quando desligamos o jogo, voltamos para um lugar onde a escuridão é apenas escuridão. Em The Witcher, ninguém tem essa certeza. A notícia diz que uma rodovia foi interditada durante a madrugada. 5 pessoas desapareceram. Nenhum vestígio, nenhuma explicação. Você pensa que foi um crime. À tarde surgem vídeos gravados por moradores da região. Algo enorme caminhando entre as árvores. As imagens são tremidas demais para provar qualquer coisa. Na internet, uns dizem que é montagem ou IA. Outros juram que aquilo é real. No dia seguinte, o exército isola a mata. Drones enviados para a região simplesmente deixam de transmitir.
mais pessoas desaparecem. As buscas são canceladas. A orientação agora é simples: evitem passar pelo local. Algumas semanas depois, outras notícias começam a surgir. Uma cidade inteira deixa de utilizar uma estrada. Pescadores se recusam a entrar em determinado rio. Pais começam a chamar os filhos para dentro de casa antes do anoitecer. E sem perceber, o nosso mundo já não é mais o mesmo. Foi exatamente isso o que aconteceu em The Witcher. A conjunção de esferas não trouxe apenas monstros, ela transformou o medo em parte da rotina. E talvez seja por isso que aquele mundo seja tão assustador, porque quando olhamos para ele, vemos uma fantasia. Mas se algo parecido acontecesse aqui, ela deixaria de ser fantasia no mesmo instante.